Depois de uma longa caminhada, chegamos à última parte do Clube do Livro, em que vamos falar sobre as armadilhas universais. Esse título foi escolhido porque é o título que a autora optou para incluir no livro e ela tem o objetivo de mostrar como as armadilhas que vamos falar a seguir são unânimes. Elas acabam interferindo a vida da maior parte das pessoas. Mas perceba que é sobre a maior parte e não necessariamente todas as pessoas. Quando estamos falando de aspectos psicológicos, é muito difícil poder afirmar extremos, como todos, sempre, nunca. Existe uma série de variáveis que interferem nos aspectos psicológicos. Nada é preto ou branco, existe toda uma nuance de cinza entre uma cor e outra. Mas aquilo que a gente vai trabalhar nesse módulo são os pontos que mais atrapalham as pessoas em seus processos de emagrecimento e mudança corporal. Então vamos lá. O primeiro ponto que vamos falar aqui está dentro de armadilhas psicológicas e é a armadilha do desânimo. Quando começamos uma nova atividade, estamos animados, bem dispostos, motivados e com o tempo a gente acaba desanimando. Os resultados não são tão rápidos quanto a gente espera. Aquilo que a gente entendia como uma promessa acaba não se mostrando tão efetiva quanto na nossa mente. E o longo prazo é sempre um processo arrastado que demora para que a gente consiga perceber os benefícios. Então é natural que o desânimo chegue em algum momento, por melhor que sejam os teus resultados no processo. Para burlar um pouco essa armadilha e impedir que você abandone todo o seu plano porque o resultado não chegou tão rápido ou tão bom quanto você idealizou, pegue uma lista de vantagens. A estratégia da lista de vantagens é maravilhosa porque ela está sempre te lembrando os teus motivos de fazer aquela atividade, de se manter no foco. Então, qual deles é mais importante para você? Escreva muito importante, importante, pouco importante ao lado de cada uma e liste esses benefícios, essas vantagens. Isso vai te ajudar a visualizar o que você já fez, o que você alcançou, o que você ainda vai alcançar e quão importante isso é para você. Se na hora que você estiver escrevendo perceber que um dos pontos que colocou não é assim tão importante, não pense duas vezes, retire da lista. Nessa lista você precisa ter apenas aquilo que vai te ajudar a se manter no foco, que vai te dar uma injeção de motivação. Dentro do desânimo, é comum que a gente pense que não está valendo a pena, que está demorando muito, que os resultados nunca chegam. Esses pensamentos extremos de que não vale a pena, de que nada melhorou. Então, nesse momento, busque evidências que não apoiam os pensamentos. Esses pensamentos catastróficos, eles são disfuncionais e te afastam do teu objetivo. Uma estratégia que você pode utilizar para burlar esses pensamentos disfuncionais é contar quais foram as horas difíceis, quais são os momentos mais difíceis. É comum que a gente pense, hoje o dia foi muito difícil, mas na realidade foi apenas um período do dia. Quando você para e realmente conta qual foi o tempo que você gastou ali naquela atividade mais desgastante, você percebe que no todo não foi assim tão difícil. Reflita sobre quantas horas você teve de fazer um esforço a mais, quantas horas realmente foram penosas e quantas horas foram prazerosas. Coloque na balança. É mais prazeroso não fazer nada e não obter os resultados que você deseja, ou colocar esforço, força de vontade naquela atividade e conseguir obter os teus resultados. O desânimo geralmente surge após uma caminhada e nessa caminhada você obteve progresso, você obteve algum resultado. Foque nesse resultado, foque nesse benefício que você obteve. Pense em todas as tentativas anteriores que você começou e não conseguiu concluir. O que você aprendeu nesse percurso que você trilhou? Em todas as vezes que você desistiu, que você precisou voltar, em todas as técnicas, habilidades novas que você aplicou. E caso você se sinta sobrecarregado diante dessa situação,
É possível que esteja pensando demais no futuro, no ideal, naquilo que você deseja chegar lá no fim da linha. Quando tudo parece distante, longe dos nossos olhos, parece mais difícil de chegar, de alcançar. Se você pensar, eu preciso perder 20 quilos, 10 quilos, parece tão distante. O que você pode fazer hoje? Concentre-se no hoje. Hoje você consegue manter a dieta? Essa estratégia é fantástica, porque olhar o longo prazo pode realmente ser desanimador. Pense um atleta que faz escalada, que sobe morros enormes, Everest. Imagine que você está subindo o seu Everest. Você só precisa dar mais um passo, e depois mais um passo, e depois mais um passo. Se você olha para cima, para o topo, para o objetivo final, parece impossível. Mas outras pessoas já trilharam esse caminho e voltaram para dizer que é possível. Essas estratégias que você viu aqui já foram testadas, elas estão aqui sendo expostas para você justamente porque foram validadas, que mostram resultado. E se outras pessoas conseguiram, você também é capaz. Concentre-se no hoje, no que você pode fazer por você hoje. Evite olhar para o futuro, para o objetivo final. Por mais que você precise saber o que você quer, isso é inegável, você pode saber o que você quer e saber também que o processo é muito importante. Essas são as estratégias para driblar o desânimo. A lista de vantagens, o contar os minutos e as horas que são realmente difíceis, manter os olhos no agora, atenção plena. Aplique quando você se sentir desanimado e veja os resultados acontecendo. Vamos para a próxima armadilha. A armadilha da privação. A armadilha da privação geralmente aparece quando a gente acha que o resultado está devagar demais. Aí a gente acaba tirando vários elementos que são importantes para manter a gente no plano. E aí tira vários alimentos, faz um monte de atividade física, evita de sair com as pessoas e aí realmente torna o fardo muito mais pesado. Se você está se sentindo privado dessas atividades, verifique se você realmente precisa restringir tanto a sua vida, a sua alimentação. É possível que essa sensação parta realmente da realidade. Então, converse com os profissionais que estão te acompanhando e tente flexibilizar essas restrições para que você consiga se manter no seu objetivo. Quando você conversar com um profissional, incluir mais alimentos que te dêem prazer, que te confortam de alguma forma e que esteja dentro do plano, numa quantidade adequada, no momento adequado, você vai perceber que as coisas vão ficar mais fáceis. É claro que existem consequências. O processo pode ficar mais lento, mas você precisa ponderar. É melhor, no longo prazo, você conseguir manter o seu plano e chegar ao seu objetivo, mesmo que demore um pouco mais, ou não conseguir sustentar essa privação e abandonar completamente o plano. Existe uma grande diferença entre poder comer tudo e não poder comer nada. A gente falou várias e várias vezes sobre isso e como é importante que você mantenha no seu planejamento momentos e situações e alimentos que te façam bem, que te deem prazer. Você não vai precisar abandonar nenhum deles. E quando você entende isso, muitos dos teus pensamentos disfuncionais que acabam te afastando do planejamento se dissolvem, vão embora. Essa privação pode surgir da ideia de que existem alimentos bons e alimentos ruins, os vilões da dieta. Isso não existe. Tudo se trata de contexto alimentar. E qual é o contexto alimentar? O alimento, a quantidade de alimento e a frequência. Então não se preocupe. Não se preocupe com um vilão, algo que vai destruir a sua dieta. Isso não vai acontecer desde que esteja calculado e planejado num contexto, calculado nesse contexto. Redefina o seu conceito do que seria uma alimentação normal. O que é o normal? Cada pessoa tem uma necessidade e cada pessoa tem um objetivo com a sua alimentação. A alimentação normal para você vai ser aquela que está adequada ao estilo de vida e aos teus objetivos. Simples assim. Próxima armadilha. A armadilha da falta de força de vontade. Quando você acredita que algo é impossível, o teu comportamento vai se alinhar a esse pensamento. Acreditar que algo é impossível é um pensamento.
uma interpretação da realidade e não necessariamente uma verdade. Para mudar esse pensamento de que você não consegue, de que não tem forças para continuar, é preciso criar lastro. O que seria esse lastro? São evidências na sua trajetória que apontam um resultado diferente. Sabe quando eu falo várias vezes para vocês criarem memórias em que operaram as habilidades que aprenderam, em que conseguiram fortalecer a resistência, é exatamente para que nesses momentos em que um pensamento disfuncional bater a sua porta, ficar piscando ali no teu cérebro e mentindo para você, você consiga avaliar a situação de maneira mais realista. Além disso, é possível comparar com outras pessoas também. É claro que é possível manter uma dieta. Outras pessoas conseguem. Você também é capaz. Você precisa apenas desenvolver habilidades que essas pessoas que conseguem manter dietas já possuem. É um processo de aprendizagem, assim como qualquer outro. Esses pensamentos te afastam do teu objetivo. Faça uma lista de coisas difíceis que você já fez na vida. Criar filhos, formar-se na faculdade, obter uma promoção no emprego, aprender um esporte, instrumento, língua, aprender as habilidades para que você consiga manter uma dieta, um plano alimentar, um novo estilo de vida, é um processo de aprendizagem como qualquer outro. Você já realizou muitas coisas na vida, eu tenho certeza, porque você é um ser humano complexo, como qualquer outro, que já passou por muito na vida e já superou muito na vida. E assim como conseguiu passar por essas situações, vai conseguir passar por mais uma. E conforme você vai fazendo aquilo, repetindo, aprendendo, vai aperfeiçoando. Assim como essas outras habilidades que você já desenvolveu ao longo da vida. Depois que fizer essa lista de coisas difíceis que você já passou e superou na sua vida, faça uma lista dos desafios da dieta. O que tem sido desafiador? Depois compare as duas e perceba como você é sim muito forte, muito capaz e tem muita força de vontade. Eu assisti um corte desses do YouTube outro dia, que era de uma nutricionista falando que atendeu uma CEO de uma grande multinacional e que ela chegou no consultório falando que era muito indisciplinada e por isso não conseguia seguir dieta. Gente, como uma CEO poderia ser indisciplinada e por isso não conseguir seguir a dieta? Ela provavelmente só não tinha desenvolvido as habilidades necessárias para seguir essa dieta. Essa crença que ela criou sobre ser indisciplinada não estava coerente com a realidade dela. Para ela estar nesse cargo de uma multinacional, ela precisou ser muito disciplinada. Isso é um exemplo e pode ser aplicado em diversas outras áreas. Às vezes você acha que não é algo simplesmente porque não desenvolveu uma competência, uma habilidade ainda para conseguir aplicar outra habilidade que você já possui. Nós somos esses seres complexos que precisam aprender cada dia mais para conseguir progredir. E você está fazendo isso. O fato de você estar aqui, estar aprendendo e estar disposto a aplicar já é suficiente para começar a caminhar. Mas é necessário acreditar no processo e continuar, porque o aperfeiçoamento ele não acontece quando você aplica uma única vez. É preciso repetir, repetir, repetir. O processo de aprendizagem é isso, é entender e repetir, entender e aplicar, certo? Você é sim capaz de aprender, então continue fazendo e eu tenho certeza que sempre que fizer não vai se arrepender. A armadilha da sensação de estar sobrecarregado. Liste os modos que o excesso de peso sobrecarrega. Às vezes você se sente sobrecarregado por conta de todas as demandas da vida, mas o sobrepeso também te sobrecarrega, não só emocionalmente, como fisicamente também. Pense em como ele afeta a sua saúde, suas capacidades físicas, seu pensamento, humor, sentimentos sobre si, sobre a autoconfiança. Esse é um fardo difícil de carregar também. Eu sei, gente, eu sei que é difícil mudar um hábito e treinar e mudar o teu estilo de vida, os teus alimentos. É uma mudança realmente radical na tua rotina, na tua vida, na tua mente. Mas não é porque isso é difícil que a sua atual situação não seja. É necessário escolher o nosso difícil. Qual é o difícil que você está disposto a lidar hoje? Reconheça as sobrecargas negativas do teu atual cenário. E observe como essas mudanças podem te ajudar a fugir dessa sobrecarga e ainda adquirir todos os benefícios
que vem junto com a mudança de hábitos. Ah, essa armadilha aqui do pouco me importo. Quem nunca estava numa situação e falou: ah, chega, eu nem ligo para isso mesmo, não me importo, hoje eu vou fazer o que eu quiser, nem vou pensar em dieta, não vou pensar em habilidade nenhuma, em estratégia nenhuma, não vou pensar em plano de fuga nenhum, hoje eu vou fazer o que eu quero, eu nem quero emagrecer tanto assim. Será? Será que não quer mesmo? Se um gênio da lâmpada aparecesse diante de você e você pudesse pedir qualquer coisa, você escolheria comer o que você deseja nesse momento aí de pouco me importo? Ou você escolheria alcançar o seu objetivo final, a mudança corporal que você almeja? Essa é uma das estratégias que podem ser usadas nesse momento. Por quê? Porque aí você percebe o que você realmente quer. Porque esse pouco me importo pode estar sendo originado do cansaço, da falta de motivação, da indisposição. Mas na verdade, quando você cede aos seus desejos, cede a esse cansaço, a esses pensamentos disfuncionais, o que vem em seguida, o resultado, não é positivo. É a frustração, é o enfraquecimento da sua resistência, é ter que voltar e buscar o balde. Admita que naquele momento você pode até não se importar, mas que isso não é a realidade dos fatos e que depois que passar o momento, você vai se arrepender e terá que lidar com as consequências de ter pouco se importar. Pense em todas as vezes que você caiu na armadilha do pouco me importa. Como você se sentiu depois? A partir dessas reflexões, você vai conseguir driblar o pouco me importa. Vamos ao exemplo do plano de fuga. Primeiro de tudo, você vai identificar uma situação futura em que possa surgir uma armadilha psicológica. Depois, você registra seus pensamentos de sabotagem e escreve uma resposta convincente para cada um desses pensamentos. Depois, você vai desenvolver a sua lista de estratégias para conseguir lidar com esses pensamentos, com essa situação. Recapitule e revise com frequência o seu plano de fuga. Aqui é importante que eu fale para vocês por que ao final de cada módulo eu falo sobre esse plano de fuga. Você pode perceber que ele tem uma estrutura semelhante e até repetitiva. Por que isso? Porque para aprender algo, a gente precisa repetir. E essa estrutura é a ideal para que você consiga formular os seus planos de fuga. Imagine que a cada armadilha você precise formular um plano de fuga diferente, com uma estrutura completamente diferente. Ia ficar muito difícil, são muitas armadilhas. Então, você vai pegar uma única estrutura e adaptar de acordo com as tuas necessidades, as situações específicas do teu caso. Ao final desse módulo aqui do Clube do Livro, eu fiz um breve resumo só sobre os planos de fuga, mas em todos os módulos eu falo de cada ponto porque é importante que você tenha esse material quando quiser consultar uma armadilha específica. Agora vamos para o exemplo fictício aqui, com uma situação específica. A situação que eu trouxe de exemplo é: estou desanimado, parece que a semana inteira foi difícil. O pensamento de sabotagem é que a semana inteira foi muito difícil, que não deveria ser tão difícil e que eu não vou conseguir. Os lembretes nessa situação que eu posso formular são que, na verdade, não foi a semana inteira que foi difícil, mas apenas alguns momentos, e eu posso até listar quais foram esses momentos mais difíceis e comparar com a quantidade de momentos que não foram tão difíceis assim. Eu posso me lembrar que isso é apenas uma fase e que eu vou superá-la, que já foi mais difícil, porque quando a gente está aprendendo uma habilidade, é sempre mais difícil. Agora que você já deu alguns passos, você já tem lastro, você consegue olhar para trás e perceber que avançou. Isso te ajuda. Outro lembrete que eu posso usar é que o meu cérebro está apenas tentando fugir do desconforto por meio de um pensamento disfuncional. Esses pensamentos nem sempre são verdade. E uma vez que você percebe isso, consegue avaliar a situação como um espectador, perceber que essa sensação ruim vai passar. E quanto às estratégias, você pode escrever as vantagens e o quão importante para você é manter o plano. Ler a lista 3 vezes ao dia, contar quantas horas realmente foram difíceis, listar o que já conquistou. As armadilhas de sair da linha.
As armadilhas do sair da linha foram o último grupo de armadilhas que a Judith colocou no livro Armadilhas da Dieta, e esse grupo foca principalmente em pensamentos disfuncionais que surgem no decorrer do processo de emagrecimento e mudança de hábitos. O primeiro pensamento que ela colocou em destaque foi o já era. Esse é o pensamento que surge quando a gente acaba cometendo algum deslize, fugindo em algum momento do plano, seja porque não conseguiu resistir a uma sobremesa que não estava prevista no planejamento, ou porque aconteceu algum imprevisto e você não conseguiu colocar aquela refeição da maneira que era ideal. E aí logo em seguida surge o pensamento de que já que você cometeu um erro, nem vale a pena continuar fazendo o que estava previsto no plano. Ao longo do curso, a gente percebeu que esse é um pensamento comum e que ele mais prejudica, mais te afasta do teu objetivo do que beneficia de alguma forma. Ele desqualifica todo o trabalho que você teve até ali e ainda por cima piora uma situação que poderia ter sido contornada com tranquilidade. As estratégias que a Judith Becker traz para driblar esse pensamento e para que você consiga argumentar consigo mesmo é, primeiro de todos, trazer uma analogia de erro, ou seja, se você quebrasse um prato na sua cozinha, isso significa que você tem que ir lá e quebrar todos os outros pratos do conjunto? Isso faz algum sentido? Quando nós deixamos de seguir todo o resto do planejamento porque cometemos um erro, um deslize, um desvio, significa que a gente deve abandonar todo o resto do planejamento? Colocando isso em perspectiva a partir da analogia dos pratos ou como qualquer outro erro, já que você errou uma palavra em um texto, você deve apagar todo o texto e começar a escrevê-lo novamente? Só porque errou uma palavra? Não, né? Geralmente a gente conserta aquele erro e segue em diante. Com a dieta, com a mudança de hábitos, deve ser algo parecida, porque isso impede que você perca mais tempo empregando mais energia em algo que já estava ali meio caminho andado. Tenha em mente que não existe a ideia do perder o dia. O dia não foi perdido, a semana não foi perdida. Um erro não desqualifica tudo que você fez e cada bocado que você ingere importa. Se você comete um deslize, é uma caloria a mais ali que está fora do plano e entra na contabilidade da semana. Mas quando você abandona o plano por completo e começa a comer desenfreadamente alimentos que não estão no plano, numa quantidade que não estão planejadas, em horários que não são adequados, você bagunça toda a tua rotina e o teu corpo, ele não vai ignorar simplesmente porque você resolveu pensar que não valia a pena. Pare no primeiro erro. Outras estratégias que podem te ajudar nisso é ler os teus objetivos, ler novamente o seu plano e lembrar que o pensamento do já era é uma armadilha, de que aquilo só vai te afastar e fazer com que você se frustre. Você pode também usar a técnica das 3 perguntas. Essa técnica vai te ajudar a perceber qual foi a situação e quais foram os pensamentos que interferiram nesse problema. Quais foram os pensamentos e as situações que interferiram na sua decisão, no comportamento de fugir da dieta. Assim, você vai conseguir criar melhores estratégias para driblar a situação quando ela surgir novamente. As 3 perguntas são: qual era a situação? Qual era o momento? O que aconteceu quando você cometeu o deslize? Será que você estava com fome em um contexto em que não ia conseguir seguir o seu plano? Será que você estava em uma situação de tentação, rodeada por comidas que você adora e que não tinha planejado encaixar no teu planejamento alimentar? Pense na situação, porque assim você conseguirá se preparar melhor quando estiver diante dela novamente. A segunda pergunta é: quais foram os pensamentos de sabotagem que te levaram, te convenceram a ceder e fugir do plano? E por último, o que você pode fazer ou dizer da próxima vez para que não caia no mesmo erro novamente? Essas 3 perguntas vão te ajudar também nas próximas situações semelhantes que você se deparar e não souber o que fazer. Uma vez que você tenha feito essas perguntas antes, refletido sobre a situação, sobre os seus pensamentos, você estará mais bem preparado. Então, se você sabe que vai para uma festa em que você vai ter muitas tentações, você vai se preparar melhor, vai estar bem alimentado, vai incluir no seu planejamento alimentar algum alimento que você gostaria de consumir. Percebe?
A segunda armadilha é a da autocrítica. Quando nós nos criticamos demais, minimizamos todo o esforço que estamos empregando para conseguir alcançar os nossos objetivos. A autocrítica, ela pode ser muito nociva quando a gente não consegue perceber os esforços e os resultados que estamos conquistando. Então, exclua a palavra trapacear do seu vocabulário, porque isso traz uma conotação negativa de que você está fazendo algo imoral, mas não é imoral. Todos nós cometemos erros e é normal durante o processo de mudança de estilo de vida, de mudança comportamental, que a gente caia nos padrões antigos. Isso é ser humano. Isso não é ser uma pessoa ruim, isso não é ser fraco, isso não atribua uma qualificação de valor a algo que é natural, que é intrínseco a todos os seres humanos. Fique atenta às expressões devo, tenho que, não posso jamais. Todos esses extremos são muito perigosos. A perfeição não existe. Por mais que a gente busque acreditar que ela vai chegar em algum momento, é pedir para se frustrar, porque a perfeição é impossível. Você pode dar o seu melhor, você pode se esforçar sempre, mas os erros são inerentes. As quedas são parte do processo. E uma vez que você aceita isso, vai ficar bem menos frustrado e vai impedir que você caia nesse extremo restrito, cheio de limitações que vão fazer com que você ceda e não queira voltar para o seu plano novamente. Se for tudo muito duro, se for tudo muito difícil, vai te afastar do teu objetivo. E aqui a gente tem um pensamento de longo prazo. Você não quer mais perder muito peso de uma vez, depois ganhar todo ele de novo. Não, dessa vez será diferente. Dessa vez você quer mudar todo o seu estilo de vida, desenvolver habilidades e conquistar o teu corpo e manter ele estável. Quando você começa a achar que está sendo muito lento o processo, que a semana foi ruim, que você cometeu muitos erros, faça uma lista de todas as estratégias que você colocou em prática, de todas as habilidades que você já desenvolveu até aqui. Valorize o seu processo, valorize o seu esforço, se elogie, seja grato por tudo que você tem feito por você mesmo. Nós somos muito gentis com os outros e a gente acaba se esquecendo de ser gentil com nós mesmas. Então, volta o seu olhar com bondade, com paciência para você mesmo. E aqui eu não quero que você seja good vibes, otimista cega, não, é para você ser realista. Olhe objetivamente para tudo que você tem feito. E se você perceber com esse olhar realista que você realmente tem fugido muito do plano, que você realmente tem abandonado as habilidades, as competências que você desenvolve ao longo desse curso, se você tem se esquecido de colocar em prática tudo o que deveria, aí sim, dê um passo atrás e volte, mas sem se criticar. Você não precisa colocar um peso maior do que você já tem nas costas por conta de erros. Lembre-se que é natural essa montanha russa, né? Sobe, desce, é natural. Em algum momento, essas habilidades já estarão tão enraizadas que será algo natural. Mas no primeiro momento, você está aprendendo. Pensa num nenenzinho que está aprendendo a andar. Ele é meio desengonçado, ele ainda cai, mas ele levanta. Se as crianças tivessem a autocrítica que nós adultos temos, elas não aprenderiam a falar, elas não aprenderiam a andar, elas simplesmente aceitam o que está acontecendo. Não tem um juízo de valor se é bom, se é ruim, eu estou falando errado, eu deveria estar correndo. Não tem. E é isso que faz com que elas continuem se desenvolvendo. A gente tem que ser como os nenéns. A gente não precisa atribuir valor a cada ação que a gente tem. Pelo contrário, a gente tem que avaliar a nossa evolução, a nossa caminhada, o continuar e valorizar cada passo rumo ao nosso objetivo. Faça esse exercício de sempre voltar e analisar a sua semana, olhando de maneira objetiva tudo que você construiu, todas as habilidades que você empregou e todos os deslizes que você teve, para que você consiga desviar deles da próxima vez e não para você se criticar e atribuir valores negativos a si mesmo, certo? Próximo, a armadilha da supercompensação. Quando nós cometemos deslizes, erros, fugas do plano, é natural que a gente queira supercompensar. E aí algumas pessoas exageram na atividade física, consomem diuréticos, tentam voltar para comportamentos antigos de dietas super restritivas e tudo isso é muito prejudicial e não é um
uma boa estratégia quando nós comemos demais e vamos para a esteira e corremos por 2 horas. Isso não vai ter um efeito prático na sua vida. Pelo contrário, você pode se lesionar e ser afastada da atividade física. Piora a situação. Não é uma boa estratégia. A supercompensação atrapalha o seu processo. Quando você utiliza de algum alimento, chá, alguma dieta super restritiva, isso não vai te deixar mais próxima do teu objetivo. Pelo contrário, faz com que você se frustre, faz com que você se sinta mal, prejudica a sua saúde. Para não cair mais nessa armadilha, você pode criar uma lista do que fazer quando comer demais, que não envolva supercompensação. Assim como o pensamento do já era, é só tocar o barco, seguir em frente, não cometer o mesmo erro novamente, você pode empregar essa estratégia aqui. Comer demais, reconheça que fugiu do plano. Faça aquelas 3 perguntas de qual foi a situação, quais os pensamentos que me levaram a isso, o que eu posso fazer para na próxima vez não cair. Pronto, um erro a menos que você vai cometer lá na frente. Não precisa deixar de comer também, caso você tenha comido demais. Pense de maneira realista. Cometi exageros no almoço. O que eu posso fazer? Posso comer um jantar mais leve. É ficar com fome? Não. Isso não é funcional. Te prejudica. Então, coma um jantar mais leve. Retire a sobremesa. Adeque o seu plano, mas não se puna por ter errado. Cuidado com esses pensamentos de sabotagem que podem te afastar do teu objetivo. Crie lembretes para te defender desses pensamentos disfuncionais. Então, quando você pensar, comi demais, não vou comer mais nada pelo resto do dia, lembre-se, por meio de um lembrete, um cartão de enfrentamento. Você pode escrever lá que deixar de comer não vai te fazer bem, que você pode simplesmente comer alimentos menos calóricos, alimentos mais leves, como saladas, carnes magras, comida de verdade, frutas, e não comer a sobremesa, que é algo que não vai te nutrir, por exemplo. Substitua esse pensamento disfuncional por algo mais funcional. A armadilha da dificuldade para retornar o controle. Quanto mais tempo nós ficamos longe do nosso plano, mais nós perdemos de tempo que poderia estar caminhando rumo ao objetivo. Quando nós viajamos, por exemplo, e adaptamos o nosso plano para redução de danos, né? Se a gente volta e segue o plano da viagem, isso vai ser benéfico? Não, né? Porque a viagem é uma situação de exceção. Se nós trazemos a exceção para a regra, isso nos prejudica e nos afasta do objetivo. Mas eu concordo que é difícil retornar para um plano com menos exceções. E como que a gente faz para voltar para esse plano? Uma das estratégias é lembrar dos benefícios que você colhe quando segue o seu planejamento. Quando você tem um planejamento mais flexível no seu dia a dia, isso também ajuda na retomada, porque ele não é pesado, ele não é algo difícil de manter. Ele tem as suas limitações, é claro, é necessário, mas ele não é ruim, ele não te prejudica. Então, tenha esse cuidado de manter um planejamento que você goste, que não seja penoso para você, com alimentos prazerosos, em uma quantidade menor, algo que você não fique com fome. Outro pensamento que pode surgir é que é muito difícil e que você vai acabar fraquejando. E nesse momento você pode lembrar que as habilidades para manter a tua dieta, o teu plano, estão sendo desenvolvidas, que você já caminhou bastante até aqui e que você só tem a melhorar. Quanto mais você faz aquilo, melhor você fica. Então, lembre-se disso. Você pode também lembrar da satisfação que é seguir o seu plano. Aquele reforço positivo que a gente sente quando sabe que está fazendo o que precisa ser feito. Se você consegue seguir o seu plano bonitinho durante toda a semana, é muito satisfatório, não é? Se apegue a essa sensação e use quando precisar voltar. Quando você falha, você desperta emoções negativas, mas quando você consegue seguir o plano, você tem todo um mix de sensações maravilhosas. Se apegue a isso, use isso a seu favor. Caso você se sinta desmotivado, lembre-se de que ainda há esperança, de que os frutos estão aí para serem colhidos. Então volta na tua lista de motivações, no porquê de você estar fazendo isso. Se perdeu completamente o controle, se afastou muito do plano, comece a praticar somente as primeiras estratégias fundamentais durante uma semana. Torne a dominá-las, dê um passo de cada vez.
Tentar voltar depois de ter fugido completamente, como se nunca tivesse parado de seguir o plano, é receita para frustração também. Porque você vai precisar pegar o ritmo novamente. E não se julgue por isso, faz parte. Às vezes a gente se afasta, mas é só voltar. Quando a gente faz o jeito certo, dando um passo de cada vez, sem querer saltar lá pro topo da escada, a gente não se frustra e consegue ir todos os dias, devagar e sempre. Agora, se você quer voltar com tudo, correndo uma maratona, aí você vai se frustrar e vai acabar desistindo novamente. Avance passo por passo. A quinta armadilha é a do tudo ou nada. Se eu não fizer tudo perfeito, é melhor não fazer nada. Reflita um pouco sobre esse pensamento. Se você não tiver uma dieta de atleta, será que você não está sendo saudável? Só existe essa possibilidade? Se você não comer apenas alimentos que você julga bons, será que você está indo contra a sua saúde, o seu objetivo? Reflita sobre esse tudo ou nada, porque os extremos nunca são positivos. Isso também de rotular os alimentos entre bons e ruins é uma ideia que te afasta dos teus objetivos porque traz uma carga negativa quando você consome algo que você gosta. Se você encaixou um alimento que gosta dentro do rótulo de ruim, isso vai te trazer um peso e uma carga que te afasta do teu objetivo, porque aí surgem junto com esse pensamento aqueles outros pensamentos de já era, de eu cometi um erro, de eu sou fraca. Evite. Alimentos não são bons ou ruins. Dentro de um planejamento, você pode encaixar qualquer alimento, porque eles têm funções para além da nutrição. A gente tem que ter prazer na vida também. A gente tem que manter os nossos laços, fazer a manutenção dos nossos laços familiares, emocionais, sociais. A única estratégia que a gente tem que colocar em prática nesse contexto é sempre lembrar que quantidades importam, que uma dieta moderada tem alimentos de maior teor calórico, mas uma menor quantidade, que é importante você ter prazer na tua alimentação, mas que esse não é o foco principal. Se for comer algo em casa, estabeleça previamente o quanto você vai comer, quando você vai comer e retire esse alimento da tua casa quando não estiver mais dentro do teu plano. Dentro ainda desse pensamento de tudo ou nada, é importante você saber que perder o controle totalmente não é possível. Você é um ser humano racional, dotado de sentimentos, dotado de pensamentos e que age a partir dessas influências ambientais, mas você tem controle da tua vida. Você pode controlar os teus pensamentos, você pode argumentar consigo mesmo. Não existe perder o controle. Quando você come algo que não estava dentro do seu planejamento, você não perdeu o controle. Você tomou uma decisão, muitas vezes impensada, mas ainda assim foi uma decisão. Você não perdeu o controle da situação. Você só precisa se atentar para que não tome decisões que não estejam de acordo com os teus objetivos. E isso se contorna quando você começa a prestar atenção nas tuas atitudes, a prestar atenção no porquê de estar fazendo cada coisa. Enquanto você pensar assim, que perdeu o controle, continuará se dando licença para desobedecer o plano alimentar. Porque nossa, quando eu vi eu já estava comendo. Não é assim que funciona. Lá no módulo de neurociência, a gente conversou sobre como funciona o processo de tomada de decisão. Não é algo que, surgiu essa coxinha aqui na minha boca. Não. Você precisa se envolver emocionalmente com aquele alimento. Você sente um cheiro, você tem um estímulo externo, surgem pensamentos, você começa a negociar consigo mesmo. Você precisa se movimentar até o alimento. Então, é um processo que dá tempo de você tomar consciência e refletir se é aquilo mesmo que você deseja. E veja bem, não é um problema você decidir conscientemente que vai consumir um alimento fora da dieta, mas isso vai demandar alguns ajustes dentro do teu planejamento para que aquele alimento se encaixe. E aí, a partir dessa reflexão, você vai perceber se vale ou não a pena fazer todo esse ajuste. E uma vez que você mude essa mentalidade de que perdeu o controle, vai ficar muito mais fácil perceber que as tuas atitudes te levam aos resultados que você almeja. Não existe nada proibido. A chave de tudo é ponderação e decisão consciente. Abandone a culpa, se acolha, entenda que você está no controle da sua vida e que só depende de você tomar as rédeas da situação e colocar em prática as habilidades que aprendeu aqui. Vamos para o plano de fuga. O último plano de fuga desse curso maravilhoso. Foi muito bom estar com vocês. Então, primeiro,
Identifique uma situação futura em que possa surgir uma armadilha de sair da linha. Vou ter uma festa, e aí nessa festa eu vou ter várias tentações. Qual é a sua situação? Pensa aí. Registre seus pensamentos de sabotagem. É o pensamento do já era? É um pensamento de tudo ou nada? Qual é o pensamento que surge aí quando você está em uma situação? Escreva uma resposta convincente para cada pensamento de sabotagem. Desenvolva uma lista de estratégias com base nessas que eu dei aqui de exemplo para vocês. Você pode fazer as 3 perguntas, você pode usar uma lista de motivação, você pode fazer uma analogia sobre erro. Veja aí o que melhor se adequa à sua situação. Recapitule e revise com frequência o seu plano de fuga. E aqui a situação específica. Eu coloquei que a situação é que eu estou desanimado, parece que a semana inteira foi difícil. O pensamento de sabotagem é: eu não acredito que trapaceei, sou fraco, não vou me permitir comer mais nada o resto do dia. Quais são os lembretes? Não fiz nada moralmente errado, apenas cometi um erro. Um erro não significa que sou fraco, mostra apenas que sou humano. Jejuar o resto do dia seria contraproducente. Como sempre, não mereço punição. E qual é a estratégia diante dessas respostas aos pensamentos sabotadores? Parar de usar a palavra trapacear e fraco, pensar nas vezes que cometeu um erro, retomou imediatamente o controle e ficou satisfeito com esse resultado e praticar a compaixão com si mesmo. É isso, esse foi o nosso último plano de fuga. E agora tem só mais um módulo focado na estrutura do plano de fuga, que vai ser bem curtinho, mas é importante caso ao longo da sua jornada você queira olhar só como faz o plano de fuga, então vai ficar esse módulozinho bônus aí para você, focado em planos de fuga. Muito obrigada pela presença, espero que tenha sido valioso para você aprender essas estratégias, colocar em prática e desenvolver essas habilidades. Contem comigo, um beijo e tchau!